E aí, pessoal, tudo bem? Primeira série do ensino médio. Vamos continuar nosso conteúdo de Matemática 2, né? Na primeira aula, a gente passou alguns exercícios, né, envolvendo para vocês círculo, circunferência, aula de um círculo, área de um círculo, comprimento de uma circunferência, algumas propriedades, os elementos e tal. Agora, nessa aula, nós já vamos começar, nós vamos apenas nessa aula começar a aprofundar o conteúdo, ok? Nós vamos começar a aprofundar um pouco mais o nosso conteúdo em relação à circunferência, ok? Então, vamos lá? Vamos falar agora sobre coroa circular. Gente, o que vem a ser uma coroa circular? Coroa circular é uma região, né, delimitada por duas circunferências, dois círculos concêntricos. Quando nós falamos que dois círculos eles são concêntricos, dois círculos são concêntricos quando o ponto central deles é o mesmo. Então, nós ousamos a falar que dois círculos eles são concêntricos quando os seus centros coincidem. E essa região existente entre esses dois círculos concêntricos é o que nós chamamos de coroa circular. Um exemplo de coroa circular que é utilizado muito no nosso dia a dia, né? Moedinha de R$ 1. A moeda de R$ 1, ela é formada, a principal característica dela é uma coroa circular. Aquela parte dourada da nossa moedinha de R$ 1 é uma coroa circular. Significa que eu tenho um círculo menor e um círculo maior. Mas só que o ponto central, o centro desses dois círculos, são coincidentes, né? Isto é, o centro desses dois círculos é o mesmo ponto. Gente, como dois círculos possuem o mesmo ponto, mas formam uma região ali existente entre eles, isso significa que entre esses círculos, eles possuem raios diferentes. Isso mesmo, significa que esses círculos possuem raios diferentes. Para formar uma coroa circular, esses círculos devem possuir raios diferentes. Se eles possuem diferentes raios, significa que um vai ter um raio maior que o outro. Então, para formar uma coroa circular, além desses círculos serem formados, né, possuírem o mesmo ponto central, um vai ter que ter o raio maior que o outro. Isto é, eles jamais poderão ser do mesmo tamanho. É o que nós temos nessa figura aqui. Temos essa circunferência, né, aqui maior, que no caso formaria um círculo maior, e dentro temos uma circunferência menor, que delimita nesse círculo menor aqui. Os dois círculos são concêntricos, eles possuem o mesmo ponto central. Então, para ser uma coroa circular, não basta um círculo ser interno ao outro. Não basta isso. Para ser um coroa circular, esses círculos, né, eles devem possuir o mesmo ponto central. Isso é, eles devem ser concêntricos, ok? Eles devem ser concêntricos. Para eles serem concêntricos, devem possuir o mesmo ponto central. E para formar uma coroa circular, eles devem
possuir raios diferentes. É o que a gente escreveu aqui, ó. Coroa circular é a região delimitada por dois círculos concêntricos. Chamamos R maiúsculo, que eu vou chamar de Rão, o raio da circunferência maior, e R minúsculo, o raio da circunferência menor. Ok? O Rão vai ser o raio da circunferência maior, o R vai ser o raio da circunferência menor. A área da coroa circular é muito utilizada em situações de engenharia mecânica, principalmente na produção de peças e acessórios de máquinas. E realmente, pessoal, na engenharia, principalmente na engenharia mecânica e na engenharia de produção, é muito utilizada a questão da coroa circular na fabricação de peças de máquinas, de peças automobilísticas. Tudo isso daí é feito. Mas só que como encontrar a área delimitada por uma coroa circular? Para nós encontrarmos a área delimitada por uma coroa circular, existe duas maneiras. Você não é uma circunferência maior dentro de uma circunferência menor? Então, vai ser a área da circunferência maior, que é π vezes r ao quadrado, menos a área da circunferência menor. Ok. Ou então, nós podemos ser mais diretos, que é essa equação que nós vamos utilizar aqui, ó. A área de uma coroa circular vai ser π, no caso, colocamos o π em evidência, né? π vezes o raio da circunferência maior menos o raio da circunferência menor, ao quadrado. Isto é, a área da nossa coroa circular é o π vezes o raio da circunferência maior ao quadrado menos o raio da circunferência menor elevado ao quadrado. Então, para encontrar a área de uma coroa circular, nós vamos utilizar essa equação matemática aí, ok? Agora, vamos para a resolução de 4 situaçõezinhas problemas, 4 probleminhas. Exemplo 1. Calcule a área de uma coroa circular sabendo que R o raio da circunferência maior é 7 e o raio da circunferência menor é 3. Né? Sabemos então, está aqui, ó, o raio da circunferência maior 7, o raio da circunferência menor 3. R maiúsculo 7, R minúsculo 3. Ao substituir na fórmula, sabemos que área é igual a π vezes 7 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Lembra? Raio da circunferência maior ao quadrado menos raio da circunferência menor ao quadrado. Diógenes, aqui a gente vai substituir o π por 3,14. Gente, vocês decidem. Eu pessoalmente não substituo. Por quê? Porque o π, né, é um número aproximado, né? Então, não é um número exato, né? Então, como o π ele é um número aproximado, nós vamos pegar e deixar o π quietinho ali, ok? Então, vai ficar o seguinte, substituindo os dados, né? A área é igual a π vezes 7 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Quanto que é 7 ao quadrado? 49. Menos 3 ao quadrado? 9. 49 menos 9, 40. A área, então, é 40 π centímetros quadrados. Ah, Diógenes, eu quero substituir o π por 3,14. Pode? Fique à vontade, mas eu não vejo a necessidade disso, ok? Então, é 40 π centímetros quadrados. Tranquilo? Exemplo 2. O exemplo 2, olha, numa coroa circular com 75 π centímetros quadrados, olha, ele forneceu a área da coroa circular.
O raio menor, medindo 5 centímetros. Encontre a medida do raio maior, do maior raio, né? Então, o exercício, ele forneceu para a gente o valor da área da coroa circular. Forneceu o raio da circunferência do círculo menor. E pediu para a gente encontrar o raio do círculo maior, né? Então, vai ser 75π é igual a π vezes o raio maior ao quadrado menos 5 elevado ao quadrado. Lembrando que a equação é A é igual a π vezes rão ao quadrado menos r'inho ao quadrado. No lugar do A, vamos colocar o valor da área. No lugar do r'inho, do raio menor, vamos colocar o valor do raio menor. E queremos o raio maior. Ó, aqui é π, né? O que a gente faz? O π não está multiplicando? Passa para o outro lado, fica dividindo. Quanto que é 5 ao quadrado? 25. Então, vai ficar 75π dividido por π é igual a R maiúsculo, rão ao quadrado, menos 25. Não dá para cancelar π com π? Ó, dá para cancelar π com π. Sobrou apenas quem desse lado? 75. O 25 está menos, passa para o outro lado, fica mais. Então, R ao quadrado é igual a 75 mais 25. 75 mais 25, 100. O R não está elevado ao quadrado? Passa para o outro lado na forma de uma raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada de 100? 10. Qual é o valor do raio maior? Então, o raio maior nosso aqui equivale a 10 centímetros. Resolvemos o que o exercício pediu para a gente. Ok? Exemplo 3. Olha, numa coroa circular, um dos raios é o dobro do outro raio. Calcule a medida dos raios dessa coroa circular, sabendo que sua área é 108π centímetros quadrados. Então, o que esse exercício quer? Ele quer que a gente encontre o valor dos raios que formam a coroa circular e o raio maior é o dobro do raio menor. Então, olha, a gente até fez um desenho, ó. Tá aqui o raio menor, vou chamar de r'inho, o raio maior vou chamar de rão, né? Mas só que o raio maior é o dobro do raio menor. Se o raio maior é o dobro do raio menor, então, no lugar do rão, eu vou colocar 2r'inho, porque é o dobro, né? Então, R maiúsculo é igual a 2 R's minúsculo. O raio maior é 2 vezes o raio menor. Jogando na equação, área é igual a π vezes raio maior ao quadrado menos raio menor ao quadrado, nós vamos substituir o raio maior por 2R minúsculo, 2 vezes raio menor. Então, 108π é igual a π, lá entre cochetes, né? 2R ao quadrado menos R ao quadrado. 2R ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, R ao quadrado, R ao quadrado. Então, vai ficar 108π é igual a π vezes 4R ao quadrado menos R ao quadrado. Eu tenho 4R ao quadrado menos R ao quadrado. Vai ficar quanto? 3R's ao quadrado. Eliminamos o parêntese. Então, π vezes 3R's ao quadrado. 3πr ao quadrado é 3πr ao quadrado. O 3π está multiplicando, 3π passa, fica dividindo. Dá para a gente cancelar o π com π. Sobrou 108 dividido por 3. 108 dividido por 3, 36. R ao quadrado é igual a 36. O 36 não está elevado ao quadrado? Passa para o outro lado na forma de uma raiz quadrada. R é igual a raiz quadrada de 36. Qual que é a raiz quadrada de 36? 6.
Descobrimos o valor do raio menor. Mas nós não descobrimos o valor do raio maior. Mas nós sabemos que o raio maior é o dobro do raio menor, não é? Então, se o raio menor possui 6 centímetros, o raio maior vai possuir 12 centímetros. Agora sim, respondemos o exercício. Descobrimos quantos centímetros possuem os dois raios dessa circunferência, dessa coroa, dessas circunferências, desses círculos que formam essa coroa circular. Ok? Agora, exemplo 4. O exemplo 4, ele nos fala o seguinte: calcule a área da região colorida abaixo, sabendo que o raio maior mede 20 centímetros e o raio menor mede 8 centímetros. Ele quer o valor dessa região pintada, ele quer o valor desse pedaço dessa coroa circular. Mas só que a gente pode perceber o seguinte, que aqui eu tenho um segmento de reta na vertical, outro segmento de reta na horizontal. Isso aí, eles estão perpendiculares. Eles estão perpendiculares. Se eles estão perpendiculares, isto significa que eles formaram um ângulo de 90 graus. E nós sabemos que uma circunferência, ela possui 360 graus. Como as duas circunferências é concêntricas, significa que esse ponto aqui, que representa esse raio, né? O raio aqui, significa que esse raio aqui sai do mesmo centro, tanto do círculo menor como do círculo maior. E 90 graus é a mesma coisa que 360 dividido por 4. Então, nesse caso aqui, é 1/4 de uma circunferência. Por que 1/4 de uma circunferência? É como se essa coroa circular fosse dividida em 4 partes iguais. Por quê? Porque o ângulo central aqui formou 90 graus, ok? O ângulo central formou aqui 90 graus, tá bom? Então, para a gente achar quanto que mede esse pedacinho dessa coroa circular, basta pegar a área da coroa circular e multiplicar por 1/4. Isso é a mesma coisa que pegar ela e dividir por 4, porque nós vamos multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador e tal. Então, seria a mesma coisa que multiplicar por 1/4, seria a mesma coisa que pegar essa daqui e dividir por 4. Porque essa daqui é apenas 1/4 da coroa circular, certo? É uma parte do total de 4 partes que ela foi dividida. Então, a área é igual a 1/4 vezes π vezes R maior menos R menor. No lugar do R maior, vou colocar 20 e no R menor 8. Então, a área é igual a 1/4 de π vezes 20 ao quadrado menos 8 ao quadrado. A área é igual a 1/4 vezes π 400, porque 20 ao quadrado é 400, menos 64. A área é igual a 1/4 de 336 π. Vamos multiplicar. Multiplicação de fração. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, vai ficar 1,336 π dividido por 4 vezes 1/4. Então, vai ficar 336 π dividido por 4. Quanto que é 336 dividido por 4? 84 π centímetros quadrados. Então, a área, essa regiãozinha dessa coroa circular formada pelo ângulo de 90 graus, foi de 84 π centímetros quadrados. Ok? Gente, esse daqui foi o nosso conteúdo, foi a nossa explicação de coroa circular. Espero que vocês tenham entendido. Na nossa próxima aula, nós vamos estar trabalhando com vocês a questão de
áreas de setores circulares, ok? Então, espero que tenham compreendido e qualquer coisa eu estou aqui, tá? Para tirar as dúvidas de vocês no horário de aula, tá bom? Tchau, até amanhã com o setor circular.